Então, antes de entendermos se a bolsa está barata ou não, por que ela está tão pressionada, é importante a gente entender o que faz a composição do índice Bovespa, como que o índice Bovespa é feito, né? E aí a gente já tem novidades aqui, inclusive Caixa de Seguridade, Santos Brasil e a Auren Energia entram no índice Bovespa. Isso é uma ótima notícia para elas, elas ganham visibilidade, esse é o principal ponto. E aí, com a visibilidade, você ganha facilidade no crédito, você ganha uma série de benefícios aqui, indiretos, e aí acaba, então, essas empresas hoje, todas elas estão em alta, ao passo que a ação que está saindo do índice Bovespa agora, ela vai estar saindo, é a Dexco, e aí ela está em queda hoje, talvez por isso até a Itaúsa esteja caindo mais do que o Itaú hoje, porque a Dexco faz parte ali do grupo Itaúsa, né? Mas enfim, sair é uma péssima notícia e entrar no índice Bovespa é uma boa notícia, como nós já vimos a Transmissão Paulista, o que aconteceu, né? Ajudou ela até aquela performance positiva ali em alta das ações, tá? Mas vamos entender então como é que é feito. O índice Bovespa, ele tem aqui o principal critério de seleção, resumindo isso aqui, vamos falar do seguinte: liquidez. Pronto, liquidez. Quanto mais negociadas são as ações, maior a chance dela entrar no Ibovespa. Uma vez dentro, como é que se define os pesos para cada empresa? Aí a gente vê que é o valor de mercado aqui baseado no free float da empresa, ou seja, quanto mais free float, quanto maior o tamanho da empresa, maior a probabilidade dela ter um peso grande no índice Bovespa. Então sim, é muito importante o tamanho, mas também tem que ter o free float. Então olha só, vem aqui no AGF, nós vamos ver a Transmissão Paulista, né? Ela tem aqui um valor de mercado de mais de 18 bilhões e tem uma participação no índice Bovespa nesse momento de 0,46. E como então que se resolveu colocar a empresa aqui no índice Bovespa e depois dar esse peso? Bom, ela entrou pela liquidez, né? E o peso é baseado no free float que ela tem, baseado no capital da empresa. Então, olha só, a TRPL3 a gente sabe que nunca vai entrar no índice Bovespa, primeiro, porque tem uma baixíssima liquidez, e segundo, que caso por um milagre fosse entrar, que seria basicamente impossível, o peso seria insignificante, porque olha o que nós temos de free float na TRPL3, quase nada. TRPL4 tem um free float bem maior, e a liquidez tende a melhorar com a Eletrobras vendendo parte de sua participação. E aí é aquilo, né? A Eletrobras, embora não seja controladora, então ela fica aqui dentro do free float, ela é vamos chamar aqui um free float fake, né? Ela não dá liquidez, porque ela não fica negociando suas ações. Mas quando vai para a mão de outros, deve aumentar a liquidez. Então, com isso, a Transição Paulista é praticamente certo que ela vai continuar no índice Bovespa aí por muito e muito tempo, né? Então, olha só, vamos pegar agora a Vale como exemplo. Ela tem um valor de mercado gigantesco de 280 bilhões aproximadamente e tem aqui uma participação de 12,76 no índice Ibovespa. Primeiro, que ela não tem a Vale 4, ela só tem a Vale 3. Isso ajuda, por quê? Todo o valor de mercado está na Vale 3. A Vale 3 tem uma alta liquidez, está no índice. Então, isso ajuda também a dar peso aqui no índice, né? Então, olha só, ela tem um free float de 57,8. Então, um free float muito grande que é totalmente contado aqui nesse valor de mercado. Então, olha só, você pode ir na B3 e consultar não só o free float, como também o tamanho do peso na participação do índice Bovespa. Então, tá aqui, ó. A participação do índice Bovespa, você pode ver no dia, a Transição Paulista, por exemplo, ela está 0,46. Se você ver aqui para dezembro como é que fica, a gente vai ver que ela ganhou um pouquinho de peso aqui, ó, saiu de 0,46 para 0,461. Talvez por conta das ações terem ficado em alta aí nos últimos tempos, ela ganhou um valor de mercado também. Então isso acaba pesando um pouco, mesmo com mais ações entrando no índice Bovespa, ela acabou tendo um peso aqui um pouquinho maior, né? Bom, e aí a gente vê aqui a Auren Energia, que é uma das estreantes, ela vai ter um peso de 0,165, e aí, infelizmente, eu não sei dizer se já está considerando aqui a fusão da S Brasil, a gente teria que fazer as contas, dá para fazer alguma simulação aí, inclusive a gente pode ver o free float ali, mas enfim, não vale a pena esquentar a cabeça com isso. E aí a gente tem aqui a Caixa Seguridade, vamos ver, ó, 0,354, e ela deve, inclusive, ganhar um peso maior mais para frente, porque lembra que a Caixa Seguridade ela vai fazer um follow-on, vender parte de suas ações ali para, inclusive, cumprir a questão de estar no novo mercado. Então, ela deve não só aumentar a liquidez, como garantir um peso maior aqui. Então, olha só como estava represado um peso bacana na Seguridade, só que ela não tinha liquidez suficiente para entrar.
Aí quando ela ganha liquidez, ela entra no índice Bovespa, ganha visibilidade, já está subindo as ações e já antecipo que ela mantendo essa liquidez, e deve manter, ela deve ganhar peso aqui por conta do follow-on que ela vai fazer. Um pouquinho de peso ali, porque também não é um follow-on muito grande, mas enfim, deve ganhar. Então basicamente é isso, acho que já falamos bastante aqui no índice Bovespa, você entende que para entrar no índice Bovespa o mais importante é a liquidez, resumidamente é isso, né? E quando a gente fala de valor no peso ali no índice Bovespa, o mais importante é o tamanho da empresa no free float, ou seja, né, você tem que ter uma participação grande de mercado, um free float bacana, você vai ter um peso forte ali no índice Ibovespa. Então agora nós podemos ver o que tem pressionado o índice Ibovespa para ficar em baixa. E nós vemos aqui um dos pontos que é a inflação. A inflação vem alta, vem aumentando, ó, de 3,70 estamos a 4,45 na prévia aqui do IPCA 15, inclusive no mercado ali, o relatório Focus, eles têm aumentado as projeções para a inflação. Para 2024 agora é esperado 4,10, para 2025 3,96 e 3,60 para 2026. Você vê que essa projeção para 2024 ela vem aumentando, era 4, foi para 4,05, agora é 4,10. Lembrando que a nossa meta da inflação é 3. Não importa se você acha que 4,10 é baixo ou não, é 3 a nossa meta, e nós temos um range de 1,5 para cima e para baixo, que já acho muito, né? E nós estamos quase neste topo, nós estamos quase chegando a 4,5, qualquer deslize, qualquer negócio que aconteça, nós ultrapassamos o limite da meta da inflação, então nós não podemos descontrolar a inflação, porque para o país se perder na inflação é perigosíssimo, né? Seria um caminho aqui bem complicado para voltar. Então, nós temos que manter dentro dessa meta. É por isso que a taxa de juros está alta nesse momento, porque mesmo com ela alta, a inflação está subindo, mesmo com ela alta, as projeções estão subindo, mesmo com ela alta, ela está quase beliscando um limite de 4,5%. Então não adianta ficar falando de juro real, de não sei o que real, o que importa é o gasto real, a inflação real, essa porcaria está tudo ruim. Então, enquanto está ruim, a taxa de juros vai continuar alta, né? As contas públicas têm déficit de 43,4 bilhões no primeiro semestre, a dívida avança 77,8% do PIB. Isso aqui há 3 dias foi divulgado, né? A meta fiscal que nós tínhamos até pouco tempo para 2024 era 0, aí depois, não, vamos fazer ali, ó, 13,31, beleza? Beleza. E aí o que acontece é que ainda temos um limite pelo arcabouço, que é de 0,25, ou seja, o que era 0 já virou 13,31, que tem um limite aí de chegar até 28,75, e na verdade nós estamos estourando esse limite. Então é um negócio, é um rombo sem fim, né? Então tá muito complicado, o pessoal já começa a ficar com medo de 2025, né? E aí começam as estimativas, a UBS vê 30% de chances do Copom elevar a taxa de juros em setembro. 30% de chance de elevar, a gente está falando em manter aqui, o governo está esperneando porque estão mantendo e o pessoal já está começando a precificar uma possível alta na taxa de juros, tá? Então, não se engane, nós temos um mercado que às vezes assusta no exterior, mas os principais problemas estão aqui mesmo, né? Por isso que nós estamos descolados da bolsa lá fora. Então, embora a nossa bolsa ainda esteja barata, 8,56 o PL aqui na foto do dia 30/7, nós estamos vendo aqui que nós temos uma certa alta acontecendo aqui no PL. Ele já esteve mais barato. Por quê? Um motivo aqui é que nós tivemos uma recuperação daqueles preços ridículos que estávamos, né? Mas também tivemos queda de resultado de algumas empresas. Então, se o resultado das empresas continuassem a crescer, a subir e melhorar os lucros, esse PL não teria subido dessa forma. Então, é uma relação que também leva em conta o lucro. Não pense que apenas caiu, agora está tudo de graça. Tem também o lucro que, se cai, o PL acaba sendo pressionado também. Mas, ainda assim, é um PL barato, 8,56. E lembrando que tem muitos ruídos também acontecendo aqui em algumas empresas, tá? Bom, e aí quando a gente compara aqui com o EWZ, que é um ETF de ações brasileiras listadas no exterior, que vai ser bem parecido com o índice Bovespa, porém não igual, ele tem um pouquinho de diferença, né? Mas olha só, ele está mais atualizado, a gente pode ver aqui, ó, o PL no momento de 7 e um PVP de 1,37, o que nos indica uma bolsa barata. Quando a gente compara aqui com o S&P 500, isso sim, olha só, 25,94 e 4,85 de PVP, mas não tem como a gente comparar ações de crescimento que tem no S&P 500 com o Brasil. Então vamos descer aqui o nosso nível de comparação. Então olha só, quando a gente vai para um ETF de ações de países emergentes,
nós temos aqui um PL de 15,8 e um PVP de 1,82, um dividend yield de 2,44. Nós estamos porrada nesses números aqui. Nós estamos com um PL de 7, um PVP de 1,37 e um dividend yield de 7,7. A gente está muito acima do ETF de países emergentes. Mas, óbvio, tem alguns países aqui que têm uma possibilidade de continuarem a crescer, né? Nós temos aqui China, que eu acho um pouco complicado, mas nós temos a Índia, Taiwan, Coreia, né? Arábia Saudita, África do Sul, México. Alguns países realmente são mais promissores, outros talvez igual, outros mais complicados. É complicado a gente entender o que está acontecendo na China, né? Mas, de qualquer forma, é um ETF aqui que mostra como as ações brasileiras estão baratas, tá? E vamos ser mais ainda agressivos, vamos comparar então com um país da América do Sul. Eu poderia pegar então a Argentina, que seria a minha primeira opção, mas nós não temos um ETF dedicado só à Argentina, não existe. Aí eu poderia pegar então um ETF da Uruguai, que seria a minha segunda escolha, também não temos. Aí eu fui para a terceira escolha, que é o Chile. E o Chile existe um ETF e ele está com PL no momento de 12,65 e um PVP de 1,02, mas a dinâmica de cada país é diferente, o yield de 3,41, né? E aí realmente só no PVP que a gente está um pouquinho maior, mas a gente dá uma lavada também no PL e uma lavada no dividend yield. Isso nos mostra que nós estamos muito mais baratos também do que o Chile. Olha só, nós estamos mais baratos que o Chile, nós estamos mais baratos que os países emergentes de longe, e nem vou falar nos Estados Unidos. Isso não quer dizer que a pessoa deva fugir desses países, principalmente ali os Estados Unidos, na verdade, que é a melhor economia do mundo para a gente investir. As empresas lá dentro têm uma diversificação muito grande, investem, tem receita no mundo inteiro, né? Mas assim, é um exemplo de como estamos baratos. E se você entende que, embora o Brasil esteja barato, é importante a diversificação, e principalmente em países desenvolvidos, considere se cadastrar na Confiro. No link na descrição do vídeo você concorre a até R$ 1.250 em ações do Banco do Brasil. E na Confiro você pode investir em ações do Brasil, em ações do exterior, Estados Unidos, Europa, esses ETFs todos que nós falamos você pode investir, tem Bitcoin aqui também. Mas eu diria que o ponto forte da Confiro é ser totalmente livre de taxas. Então rapidinho eu faço um Pix em reais para dólar, já deixo ali em dólar rendendo 6% ao ano, que é a taxa de juros americana mais 0,5%, então isso aqui está me rendendo todos os dias, né? Eu posso converter também a qualquer momento em real de volta se eu quiser, que eu não vou querer, né? Ou posso comprar, por exemplo, Bitcoin. Eu vou mostrar aqui com vocês um exemplo, não é recomendação, vai ser só um exemplo mesmo de como que a gente faz para comprar. Aí basta eu clicar aqui em Bitcoin, e aí eu posso ir com a barrinha aqui convertendo o quanto que eu quiser em Bitcoin, em dólar, ou de repente eu digito aqui a quantidade, por exemplo, $10. Aí vai transformar em Bitcoin, basta eu vir aqui em converter, vou dar como exemplo para vocês, $10 serão convertidos em tantos Bitcoin aqui, aí eu ponho OK, e será feita a conversão. Muito fácil. E você também pode comprar Bitcoin na parte de trading. Assim como a gente compra os ETFs e as ações aqui no Confiro, basta você vir comprar, digitar o quanto que você quer comprar normal, igual a gente faz com as ações aqui. Um abraço e até o próximo. Valeu!